independente da gravidade da crise e da natureza dela, a primeira coisa que você precisa entender é reconhecer a crise. Reconhecer a crise, não é? Encarar de frente, olhar olho no olho, não é? Sem fugir. Por que você precisa encarar de frente a crise para que você tenha abundância mesmo dentro da crise? Porque quando você não esconde a crise, quando você não foge da crise, quando você não faz de conta que nada está acontecendo, o que acontece com a sua mente? A sua mente, ela gosta de... A nossa mente, ela gosta de ser enganada. A nossa mente, ela gosta de ouvir ilusões. A nossa mente, ela gosta de ilusões e a nossa mente, ela gosta de mentiras, de falsas verdades. Então, a gente tende a acreditar, muitas vezes, que o tamanho da nossa crise ela é maior do que ela verdadeiramente é. E quando a gente faz de conta que a crise não existe, o nosso cérebro, o que ele faz? Para poupar energia, para poupar esforço, ele acredita que aquela crise é pequena. E aí, o que faz? A sua mente faz você trabalhar pouco para resolver o problema. Então, é muito importante você olhar a crise de frente. Não fazer de conta que ela não existe. Encarar de verdade. Eu sei que você está presente, eu sei que você existe, e eu irei enfrentá-la. E eu irei bater e ir de encontro, né? Para que você consiga dar a importância que ela tem. O que é que eu vejo hoje? Na crise financeira, o que é que muita gente faz? Vai colocando debaixo do tapete, vai colocando debaixo do tapete. Vai fazendo de conta que aquela dívida enorme do cartão de crédito não existe. Vai fazendo de conta que aquela dívida enorme com fulano não existe. E isso vai aumentando. O que é que vai acontecer? O seu cérebro não vai buscar a solução para resolver. Logo, você vai ter uma vida de escassez em meio à crise e não uma vida de abundância. Você tem um casamento e então você tem um conflito qualquer com o seu marido ou com a sua esposa. E esse conflito é desse tamanhozinho. E aí o que é que você faz? Você vai alimentando, nutrindo esse problema e ele vai aumentando. Veja, minha esposa e eu tratamos com casais há mais de 8 anos. Tratamos com famílias há mais de 8 anos. Hoje, quando a gente bate um olho em um casal, mesmo sem conversar com ele, engraçado que ontem mesmo eu estava num evento, um jantar de casais, e Geise e eu fizemos esse exercício, né? A gente sempre faz. A gente bate o olho na dinâmica de alguns casais, mesmo eles sem falar conosco, e mesmo eles estando no momento, entre aspas, de lazer, nós conseguimos traçar um diagnóstico. E o que é que a gente vê? Muita gente fazendo de conta que os problemas não existem. E aí o cérebro trabalha para não resolver. E esse problema vai aumentando. Quando o cérebro não dá conta mais, o problema já está enorme. Divórcio. Divórcio. Então, a crise conjugal, ela começa quando você não encara ela de frente. Quantos maridos abandonam suas esposas, saem de casa para não encarar a crise conjugal? Por não ter coragem de bater de frente com o problema. Não é um, nem dois, nem três casais que Geisa e eu, minha esposa e eu conhecemos, que o homem se mostra o elo, a ponta do elo mais fraca. E ele se torna o sexo frágil. E ele, com um estado de covardia, abandona o lar. Você conhece algum
marido que abandonou lá por crise conjugal, por não ter coragem como homem de assumir o problema de frente. Então, a primeira etapa é muito importante. Você assumir que o problema existe. Aceita. Tem até uma frase popular que diz, né? Aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos. E isso tem um fundo de verdade emocional, psicológico e fisiológico também, né? Por exemplo, Jesus, quando via uma pessoa numa crise que precisava ser curado, uma pessoa que precisava ser curado de uma enfermidade, por exemplo, a pessoa era cega ou era aleijada, ou tinha uma lepra, ou uma doença qualquer, algum problema qualquer, o que Jesus fazia? Jesus colocava o problema diante da pessoa, para que ela pudesse enxergar e ver e decidir se ela queria ou não resolver. Quantos cegos, coxos, aleijados chegaram diante de Cristo e ele perguntava: que queres que eu te faça? Essa pergunta é curiosa. Quando Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Ele está perguntando para a pessoa: qual é o teu problema? E se de fato você quer resolver. Então, colocar o problema diante de você e não fugir dele e olhar ele de frente é o primeiro passo para você ter uma vida em abundância, mesmo na crise.